doutor Hildon, ele é da cidade de Mauá, ele vai bater um papo legal aqui com a gente, vamos nos informar, vamos nos aprimorar, né? É o lema do programa Aprende Comunicação, informando para aprimorar o conhecimento, e o quadro Café Solidário. Dentro do quadro Café Solidário, também às 10 horas, nós teremos sempre a participação, que é tradicional há anos, né, de Elias Bispo IV, metafísico paranormal, que entra aqui e manda seu recado também. Vamos aqui então com o Dr. Hildo, já agradecendo novamente, já anunciamos ele durante a programação, tivemos esse bate-papo pelo telefone no ar com o Geraldo lá, do Jardim Ângela, juntamente com o Sidney, são conselheiros, passaram informações precisas, bacana, né? O papel do conselheiro de saúde, né? É muito bacana, porque o Geraldo, há muito tempo experimentado, até falou, não, a gente não tem que ficar procurando a fronte, a gente tem que dialogar. O conselheiro de saúde não é para ficar brigando, não, é para ir lá, através, se embasar com os direitos, em congresso, para se embasar e trazer o melhor para o gestor. Bacana, é legal. A gente tem que ouvir todas as partes mesmo. E hoje nós estamos trazendo aqui o Dr. Hildon, e vamos bater um papo com ele. Bom dia, tudo bem? Agradecendo desde já o Fábio Fernandes também, que nos possibilitou a vida do senhor aqui, ele que também é da casa. Tudo bem, Dr. Hildon? Tudo bem, Guina. Um forte abraço a todos os telespectadores da Rádio Paraty, em especial a população da cidade de Mauá, a quem eu tenho muito apreço, e obrigado pelo convite. Bacana, Dr. Hildon. Vamos contar um pouco da sua trajetória de vida. O senhor é natural de qual cidade e como o senhor chegou, né? O que aconteceu, que o senhor tomou o caminho da saúde, né? Porque a saúde tem que se doar bastante, né? Conta um pouco a história do senhor, por favor. Sim, como eu disse, eu tenho um apreço muito especial pela cidade de Mauá, a cidade onde eu criei, passei toda a minha infância. Eu tenho 46 anos. Eu fui criado no bairro periférico da cidade de Mauá, na Vila Cláudia, um bairro onde eu tenho muita identidade, tenho muitos amigos lá. Fui criado ali numa época ainda, a minha infância era um bairro onde não havia qualquer tipo de pavimentação, nós tínhamos ruas de terras, quando chovia tinha que fazer pontes para os carros passarem. Era uma infância que não era nada fácil. Não tinha áreas de lazer, não tinha rede de saneamento básico, né? E como alguns bairros periféricos da cidade, nós sofremos também com, além da falta de saneamento básico, também alguns tipos de violência, né? Problemas relacionados à criminalidade, tráfico de drogas. Vivemos de perto a guerra do tráfico, inclusive tive três primos, 3 amigos da mesma rua que morreram devido a essa guerra do tráfico na região. E a partir dali eu verifiquei que eu poderia contribuir de alguma forma diferente, né? Então saí, fui fazer a primeira faculdade minha. Mas o senhor trabalhava jovem, qual que era a área do senhor? Quando eu era jovem eu comecei a fazer estágio, né, aos 14 anos. Estágio via Senai, né? Então se aprimorou muito, sempre estudando, né? O senhor era um estudioso, né? Porque, como eu falei, eu gostaria assim de fazer a diferença diante de tudo aquilo que eu estava vendo, claro, né? Comecei fazendo estágio aos 14 anos, né, via Senai. Depois vi que eu poderia contribuir de forma mais efetiva para a comunidade. Fui fazer faculdade, comecei a fazer faculdade de estudos sociais. Logo aos 19 anos tive o convite para lecionar numa das escolas mais importantes da cidade, que foi o Visconde de Mauá, aliás, o Terezinha Sartori, o famoso Viscondão, uma escola que eu tenho muito, muito carinho, e eu fiz o meu ensino médio lá, e os professores, sabendo do meu potencial, já me chamaram logo aos 19 anos. Uma revelação, né? E bacana esses professores também ter tido esses olhares da oportunidade, né, doutor Hildo? Sim. Aí aos 19 anos já comecei a lecionar lá, isso foi em 92.
Concluí a Faculdade de Estudos Sociais, fiz a minha habilitação em História, continuei lecionando na rede pública e municipal, depois municipal, né, durante aí cerca de 14 anos. E depois eu sempre tive um apreço pela investigação, pela curiosidade, sempre me atraiu também a questão de ser da Polícia Civil. Prestei o concurso para a Polícia Civil, onde eu servi durante 18 anos. 18 anos na carreira? Isso. 14 na educação, mais 18 anos servindo na Polícia Civil. E o sonho da medicina sempre estava no meu sangue, querendo fazer um pouco mais para ajudar as pessoas. Só que na época da minha infância, a faculdade da medicina era algo assim muito distante para fazer. Como quase ir para a Lua, né? Olhando assim, acho que a gente quase ir para a Lua, viu? Sim, porque... Estou falando que nós somos da mesma geração, né, doutor Rildo? A gente conhece um pouco, assim... O duro é isso, quantos igual ao senhor que teriam o dom, né, e não conseguiram alcançar o sonho, né? E que seriam bons médicos hoje, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Pelo fato de eu vir de família humilde, né, ser criado por uma família humilde, a faculdade de medicina era uma coisa meio que distante. Por quê? Era uma faculdade integral. No caso das públicas, aqui na região não tinha nenhuma pública. Até hoje, faculdade de medicina aqui na região não tem nenhuma pública. E veja bem, uma região que praticamente é o coração econômico do Brasil, né, que é a região do ABC. Exatamente. Formada aí por Mauá, Santo André, Diadema, São Caetano, São Bernardo, mas nunca foi valorizado no crescimento social e profissional. Eu acho que sempre tiveram a visão que é uma região de proletários e os filhos deveriam ser proletários também. Sim, continuar o segmento, né? Fica assim que está muito bom, né? Está muito bom para o sistema. Exato. Até hoje nós não temos uma faculdade de medicina pública, né? Bem, então na época era muito distante esse sonho. No entanto, e principalmente pelo fato de ser uma faculdade integral, impossibilita você trabalhar e estudar na faculdade de medicina. E o preço das particulares também é um preço muito elevado. Bem, então dessa forma, somente com a estabilização, a oportunidade aí do ProUni, do Enem, foi que eu prestei provas com esse sonho sempre de poder auxiliar de alguma forma, consegui boas notas e consegui adentrar na faculdade de medicina. Cursei trabalhando e estudando e cheguei a essa posição de médico. Então hoje eu temos aí, né, a experiência de ter atuado nas três principais áreas das sociais. Já dou os parabéns. Só a universidade que o senhor atuou na medicina, o senhor teve que sair de São Paulo? Como que foi? Não, foi uma universidade aqui em São Paulo mesmo, na capital. E assim, foi com muita dificuldade, porque eu fazia plantões, muitas vezes à noite, saía para ficar o dia inteiro na faculdade, e era desgastante, né? Sim, claro. Às vezes gastava 2 horas de trajeto daqui da região até São Paulo, voltava outras 2 horas, tinha que arrumar tempo para estudar, mas enfim, com todas essas dificuldades a gente conseguiu fazer o curso, e já estamos aí há um bom tempo exercendo o cargo de médico e fazendo o nosso melhor. Então, como eu estava dizendo, hoje eu tenho o privilégio de falar que atuei nas 3 principais áreas da sociedade, que é a educação, a segurança e a saúde. E a gente conhece os problemas e as demandas que há nessas áreas. Sem dúvida, são principais. É o Dr. Hildon, da cidade de Mauá. Hoje o senhor atua em mais de um hospital? Como que é o trabalho, a rotina do senhor? A rotina minha, nós temos uma atuação efetiva aí na medicina da família, através da Prefeitura Municipal de São Paulo.
onde eu atuo numa região muito carente, a região de São Mateus. Que é uma população muito grande também, né? Sim, é uma população muito grande e muito carente. Nós atendemos cadastradas, só a minha equipe atende cerca de 4.000 pessoas. Então, a minha equipe de saúde da família, onde eu sou médico responsável por essa equipe, e atuo junto com mais 6 agentes de saúde e mais uma enfermeira, nós temos 1.000 famílias cadastradas, que dão cerca aí de 4.000 pessoas sobre a nossa responsabilidade. É um trabalho pesado, árduo, porque nós temos muitos problemas aí com pessoas com relação aos seus problemas sociais que influenciam na sua saúde, uma área que muitas vezes falta saneamento básico. Atendemos também algumas áreas, além dessas famílias cadastradas, pessoas em condições de invasão. Atendemos também, além dos cadastrados, pessoas em condições de migração, por exemplo, haitianos, venezuelanos. E é um trabalho assim, que está sendo muito bem desenvolvido, com muita dificuldade, mas a gente tem conseguido fazer um bom trabalho junto a essa comunidade, a região do São Francisco, a UBS São Francisco 2. Tá? E além disso, eu tenho o meu consultório particular na região de Mauá. E a gente também tem um projeto chamado Saúde para Todos. No particular, o senhor atua clínico geral ou a especialidade? A gente atende principalmente a área de clínica geral e saúde mental, no particular. E como eu estava dizendo, temos também um projeto Saúde para Todos, que é uma vez por mês eu disponibilizo um dia, uma vez por mês, para ir até associações prestar consulta gratuita, porque muitas pessoas não podem pagar, e eu, como nasci em Mauá, eu tenho essa noção que muitas pessoas precisam. O senhor tem executado esse trabalho na cidade de Mauá? Exato. Certo. Nós então vamos, a associação que às vezes nos requisita, a gente vai uma vez por mês e faz um atendimento gratuito para essa população que não tem condições de arcar e não tem convênio. Eu vou trazer um fato de um profissional que foi da outra área do senhor, a questão da carreira da Polícia Civil, e hoje ele vem aqui até os microfones, né? Ele chama Milton Mussini, ele é palestrante da questão de antidrogas e outras coisas, né? E o interessante é que quando as entrevistas e falando das palestras, e um dia eu perguntei o que tocou ele, né? Ele falou assim: olha, Guina, foi uma situação, eu aprendi um jovem. E a mãe, desesperada, virou para mim e falou: mas o que eu faço? Eu não tenho caminho, como que eu faço agora? Eu não sei lidar com isso, né? Aí falou que despertou nele, né? Então, doutor Rildo, eu penso assim, né? Que tem uma gama muito grande na sociedade, mas tem alguns que realmente parece que Deus planta algo para fazer diferente, né? O que a gente vê, doutor Rildo, pelas passagens que o senhor tem, parece que o homem olhou para o senhor e falou assim: não, mas você vai ter uma missão a mais aí. Está aparecendo muito nisso daí, não é, doutor? Que toca meio o coração, né? Eu vou te confessar aqui, poucas pessoas sabem, eu vou fazer uma confissão aqui. Sim, por favor. No ar aí, para quem está nos ouvindo. Essa pergunta, e eu assim sempre fazia para mim, comigo mesmo, e assim, às vezes me direcionava a entidades divinas, né, me perguntando qual a minha missão aqui. Principalmente quando a minha mãe partiu. Sim. E eu fiquei sabendo que eu era um filho adotivo. Certo. Até então não sabia. Claro. E assim, quando eu falei que eu me criei na cidade de Mauá, é porque até hoje eu não sei exatamente a cidade que eu nasci. Certo, sim. Alguns falam, depois eu fui atrás, alguns falam que foi em São Paulo. E eu fui deixado ou doado aos 10 dias de vida. Sim, claro. Para essa família humilde. E por um acaso, como é o destino, né? Por um acaso eu descobri que o meu pai era médico, o biológico. Sim. Aí eu teria sido doado a essa família, ou deixado, né? Nessa comunidade pobre de Mauá, nessa região periférica. E depois de ser médico, eu descobri que meu pai biológico era médico. Sim.
Então, assim, são coisas do destino que a gente não consegue, às vezes, explicar. Claro. Né? E que o senhor vem aí para um desafio, para fazer diferente, né? Exatamente. Então, eu fazia essa pergunta e depois aí eu comecei a obter essas respostas. Ou seja, eu não era... Talvez não era para estar naquela condição, naquela região da cidade de Mauá, mas ao mesmo tempo o destino me colocou lá. E ao mesmo tempo eu perguntava, né, depois das descobertas e até mesmo antes, qual será o minha real missão, qual será o meu real destino. E aos poucos eu fui vendo, como você disse, Deus foi me dando as luzes e foi me encaminhando, né? Talvez para ser professor, depois exercer cargo na segurança, e depois ser médico, e assim a gente vai vendo que há traçados que a gente só entende depois de certo tempo. Sim. Ou seja, eu fui criado numa região humilde, fui adotado. Se eu fosse criado pelos meus pais biológicos, eu seria criado em outra região nobre de São Paulo, porque pelo que me falaram, ele tinha muita condição financeira, era uma pessoa que era dona de 2 clínicas, era uma pessoa que tinha status, enfim. Mas não, o destino me colocou numa situação totalmente adversa. Eu tinha até sonhos, que hoje eu sonhava com, por incrível que pareça, eu sonhava com outra região, e depois eu fui visitar essa região, era a região que aparecia nos meus sonhos, onde o meu pai biológico morava. E como eu falei, eu fui criado numa região periférica que não tinha nada a ver, e eu, de certa forma, galguei e estou nessa posição, talvez por Com mérito, né? Meritocracia. Né? Talvez por um traçado do destino. Enfim, coisas que não dá muitas vezes para a gente explicar muito com lógica. Por isso que assim, o programa que a gente tenta, como a gente fala, aprimorar o conhecimento aí fora, que a gente pede para a pessoa, do cara assim, lá no fundo de buscar a sua história, para dar exemplo aí, né? O que a gente precisa é de bons exemplos, né, Hildo? A gente até de uma mesma geração, a gente também somos tocados hoje você está num patamar, mas você não deixou as suas raízes de lado. Todo aquele aprendizado, você tem um respeito. E quando você chega lá como médico, doutor na periferia, você tem o linguajar lá, você está familiarizado, não precisa ter alguém vir me enganar você, né, a sua pessoa, doutor, que o senhor sabe decore salteado, né? Dessa história. Por isso que a gente tenta colocar as pessoas no microfone, que elas possam dar bons exemplos aí fora. Retomando, Dr. Hildo, e as práticas hoje de um médico com esse desafio de estar trabalhando no poder público, né? Eu sei que também tem coisas que são reservadas, porque é complicado de se falar, mas eu gostaria que o senhor ficasse à vontade do que o senhor gostaria de colocar com relação à saúde e das mudanças. Vou só dar um exemplo do senhor. Ontem, por coincidência, eu assisti um programa na Rede TV com a Godoy, eu fui mudando de canal assim, né? Minha esposa fica pegando o pé, mas caiu lá na Rede TV e tinha uma eu só tinha ouvido falar do nome dela. Mas ontem eu enchi os olhos, né, que eu falo que aí o Brasil dá certo. Jovem também, de Santo Amaro, de periferia, de estudar em colégio estadual, chegou a Harvard. Né, e ainda com o sonho, eu quero ser astrofísica. Né, e é interessante como ela está lá, que ela falou, ela é afiada. Chegar em Harvard ela não sabia nem inglês direito. Né, e tudo que ela passou, que não tinha um estímulo. Não, estudar não é para você. Não, eu fico imaginando, senhor doutor, que você, às vezes, tem alguém que acabou falando, não, mas isso não é para você. Aí o senhor vai prestar o concurso lá na carreira de polícia. Você acha? E depois médico, depois já de uma idade, ir buscar médico para... Então a gente vê mesmo que a sociedade, ou às vezes membros da família que está próxima, eles estão falando de uma forma
de deixar a questão pactada, parada. O importante é avançar. E ontem eu fiquei feliz, e hoje eu dei esse depoimento, eu vou falar para o senhor. Eu já ganhei um final de semana em saber das coisas boas que estão acontecendo no mundo, e a gente tem pessoas boas. Doutor Rio, com relação a Mauá, da sua experiência também, agora a gente vai para um outro pilar, né? Que tem a saúde. Como está a saúde de Mauá? Como está a segurança de Mauá? Como está a cidade de Mauá? Com tudo isso que o senhor é da cidade, o senhor nasceu lá, né? E todos que estão lá apostam, às vezes, em um direcionamento da questão política. E como o senhor vê hoje tudo o que está acontecendo, o prefeito caçado, as coisas na mídia, e aí não é só o prefeito, tem outros profissionais que foram colocados lá, né? Às vezes o prefeito ele é experimentado na política, mas ele tem que ficar, ele não é técnico, mas ele tem que trazer técnicos bons, né? Para uma boa gestão. E às vezes parece que cada vez que vem uma coisa ou outra, a gente vê que pipoca, a gente vê, parece que é pessoas que elas não estão com a competência e capacidade de estar num cargo, parece isso. Qual a visão do senhor? Sim, em primeiro lugar, eu gostaria de comentar a respeito do que você falou. A Tabata Amaral é um grande exemplo para a sociedade. Eu admiro também a trajetória dela. Esses dias eu dei uma entrevista também falando que se meu exemplo de vida servir para jovens, boa parte da população de Mauá, eu já estou feliz. Porque eu passei por esses conflitos na minha infância e adolescência. Muitas pessoas duvidavam, por exemplo, que eu ia ser... E é difícil porque a polícia civil, mas poucos que chegam e falam assim, nossa, olha, tudo bem, meu pai lá, vai com Deus, eu tenho certeza que poucos que falam isso, né? Por exemplo, era fazer a faculdade, né? Eu tive conflitos internos dentro da minha casa, porque meus pais adotivos, eles não tiveram muita escolaridade. Sim. E eles tinham dificuldade em entender a minha ânsia por fazer uma faculdade nível superior. Tive conflitos, cheguei até a ter que sair de casa alguns dias por causa desses conflitos. Até aí, eu vou colocar no que da história que o senhor contou, né? De um lado que é psicológico. E por incrível que pareça, né, a carga que foi dos seus pais nesse sentido da sua história de adoção. Daí você adota a medicina. Não sei, talvez houve um impacto aí, né? Para eles arregalar medicina, né? Só para complementar a história, né? Muitas pessoas também acreditaram que eu seria médico e hoje, graças a Deus, eu consegui exercer com muito... Eu acho que algumas coisas são dons. E para ser médico tem que ter dom. E hoje eu vejo que eu tenho dom para isso. Tanto para lecionar quanto para ser médico. Enfim, com relação à cidade de Mauá, como você bem disse, a cidade de Mauá vive uma situação muito triste e preocupante. Nós tivemos aí o caso das prisões de prefeitos, tivemos o caso do impeachment, tivemos alguns problemas com a vice-prefeita, que agora é a atual prefeita, com relação a alguns cargos que foram direcionados de forma a beneficiar algumas pessoas próximas e alguns problemas, principalmente na área da saúde, né? O que eu vejo com relação à área de saúde e as demais áreas da cidade de Mauá. A área de saúde, para se estruturar no município, e eu fui chamado, por exemplo, ontem para uma entrevista com relação ao surto de dengue que está tendo numa região de Mauá, no Jardim Zairaquara. E que a gente tem observado. A saúde pública de Mauá, se a gente analisar, ela precisa ser dividida e a sua preocupação em pelo menos 3 níveis. A saúde da família, que é a que eu faço parte mais efetivamente. Você precisa organizar essa saúde da família e o SUS, nos seus decretos, ele já deixa claro. Por exemplo, cada equipe formada por agentes, médicos e enfermeiros, ele cuida de 1000 famílias, e dividido em regiões.
E pelo que eu notei na cidade de Mauá, a estruturação dessas equipes da saúde e da família não está efetivamente organizada. Por exemplo, essa saúde da família, ela tem a função tanto de fazer a prevenção da saúde, quanto fazer a busca ativa com, por exemplo, pessoas doentes, acamadas, de alguns surtos. Por exemplo, de dengue que está ocorrendo no Jardim da Iraquara. E o que eu verifiquei é que essa saúde da família não está bem gerida e estruturada em Mauá. Então, primeira coisa que nós precisamos fazer na cidade de Mauá é estruturar a saúde da família, com essas equipes, com as suas funções bem definidas, cada equipe cuidando do seu território, tá? E também fazer uma prevenção efetiva para que surtos de doenças como a dengue que está alastrando hoje não se espalhem pela cidade e se tornem epidemia. Segunda coisa que nós precisamos fazer com relação à saúde de Mauá é com relação à urgência e emergência. Eu fico extremamente constrangido quando eu tenho que, por exemplo, ir ao Nardini, porque eu faço questão de ser atendido no Nardini, viu? Porque é uma saúde que a gente paga nossos IPTUs e não tem problema. Muitas vezes me perguntam, você vai ser atendido na DIN? Quer? Vou. Eu fico muito constrangido quando eu chego lá e há pessoas nos corredores. Sim. E tem uma situação, a gente tem que falar assim, que tem outros profissionais médicos que estão lá, que passaram por um concurso público, que se prepararam e estão trabalhando lá, né, doutor? Exato. Então, assim, eu falo, não sei, talvez está na quantidade certa de profissionais que a prefeitura também contratou, exatamente. Né? Sabe, né? Na questão, então, de ver essas pessoas ficando em observação nos corredores, sendo atendidas ali, é muito constrangedor. Para mim, creio que seja também para os profissionais de saúde e principalmente para familiares dessas pessoas. Então, nós precisamos organizar também com relação à urgência e emergência e também nas UPAs, para que essas pessoas tenham um pouco de dignidade no seu atendimento. Então, há de se fazer uma estrutura para que o atendimento dessas pessoas seja pelo menos dividido em pequenos blocos, assim como o modelo americano, para dar um pouco de privacidade e qualidade no atendimento dessa pessoa. Estão ali nos corredores. Muito bem, depois eu só um pouquinho de apoio cultural, também temos um momento agora de e na sequência nós temos informações, tá bom? Tomar uma água e aí a gente vai retornar. Vamos agora com Elias 24, aqui na Rádio Paraty, a rádio da cidade. Agora são exatamente, agora a hora aqui, vamos fazer a hora, são 10 horas e 3 minutinhos aqui, e vamos trazer o Elias 24, que todos os sábados o Elias 24 está conosco aqui na Rádio Paraty, a rádio da cidade, sempre trazendo o melhor